Fala galera do Decisões na Mesa! Hoje a gente vai falar sobre uma transição que parece impossível. Como sair do luxo subjetivo dos perfumes importados para a dureza bruta de 2 bilhões de reais em aço. A gente está falando de escala pesada hoje. A gente está falando de um homem que precisou se reinventar depois de conhecer 20 países. Rogério França, que prazer ter você aqui na nossa mesa. Obrigado, Guto. Eu que tenho a honra de receber esse convite para falar um pouquinho da minha história, né, profissional. Você é o cara que prova que vender é vender, não importa se é aroma ou se é tonelada, né? Mas o preço emocional disso é o que a gente vai descobrir hoje. Tá certo. Rogério, conta uma coisa pra mim, cara. Antes do aço, antes das representações, dos bilhões já que você fez aí ao longo dessa trajetória toda, existia um homem que viajava por mais de 20 países vendendo perfume. Agora eu não quero falar do CEO com você. Eu quero falar desse cara que abdicou de muita coisa para comer o pão de cada dia. Qual foi o momento mais solitário ou o maior sacrifício que você fez nessas viagens que quase te fez desistir de tudo, cara? É, esse momento dos perfumes, né, foi um momento que antecedeu essa minha transição para o aço, né? Eu fiquei mais ou menos 8, 9 anos. A história do perfume é que naquela época, na década de 90, né? Na meados da década de 90, a sensação que eu tenho é que naquela época tinha mais lançamentos de perfumes na Europa, nos Estados Unidos. Então eu comecei a entender, né, que todo lançamento demorava mais de um ano para chegar no Brasil. Tá? E depois de um ano, as importadoras, que tinham grandes estruturas, começavam a trazer, porque era proibido um lançamento vir para o Brasil e outros países antes de um ano. Então eu já tinha alguns amigos lojistas, né? E aí eu fiz algumas viagens e trouxe alguns perfumes. E eles ficaram encantados com isso. Por quê? Ninguém tinha. Uhum. Ninguém tinha. E ali começou a nascer um nicho de negócio, né? Ali começou a nascer um nicho de negócio. Só que um lançamento de um perfume naquela época, você não chegava lá e comprava no atacado, né? Tu podia comprar no máximo 10 peças por loja. Só 10 Só peças? 10 peças por loja, daquele lançamento. Então, na época tinha N marcas, Calvin Klein, Yves Saint Laurent, Carolina Herrera, né? E para a gente ter acesso a grandes quantidades, então a gente visitava muitas lojas, visitava muitos países para poder ajuntar uma quantidade dos lançamentos específicos e eu já trazia por encomenda, né? Uhum. E assim, preço era muito lucrativo, né? Porque ninguém tinha. E aquela loja que tinha o acesso era exclusiva, né? Então a gente tinha alguns parceiros que a gente trazia, né? Não dava para trazer muita coisa, assim, em grandes volumes a nível de distribuição nacional, óbvio que não, né? Era mais aqui no estado de São Paulo. E isso foi passando aí 4, 5, 6, 7 anos, né? Só que o momento, respondendo a sua pergunta, o momento mais solitário é assim, é porque o mundo foi mudando, as coisas foram mudando, né? E as importadoras foram se estruturando e esse caminho foi se estreitando. E o momento mais solitário sempre foi aquela sensação de que isso não tem raiz, isso vai acabar, isso não tem futuro nesse formato, né? E eu viajava, eu cheguei a viajar 200 mil milhas em 12 meses. Caramba. Isso dizem as más línguas que é só piloto de avião que tem Uhum. esse tempo de voo, né? Uhum. Então, assim, eu não tinha vida, né? Era só viajando a trabalho, né? Detalhe, a trabalho, né? A gente acaba tendo muito conhecimento. Mas o meu momento mais solitário foi esse. O que que eu vou fazer agora? Como eu vou fazer? Conta um pouquinho mais pra gente
você teve uma fala muito interessante sua aí, que foi: isso não tem raízes. Conta pra gente um pouquinho o que que você considera raízes em um negócio. Duas coisas eu queria que você contasse. A primeira é raízes, né? O que que é raízes? O que que você considera raízes num negócio? E me parece que lá você já conseguiu entender um pouquinho do que era o valor das parcerias, né? Você acabou de falar que você fazia várias parcerias naquela época e de repente você trouxe isso para o aço também, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho. Isso foi o que te motivou a ir para o aço, as raízes de uma coisa com base fundamentada. Então explica para a gente um pouquinho sobre raízes e sobre parcerias. Bom, sobre raízes, eu já não acreditava mais naquele modelo de negócio, né? Era um modelo que, a cada ano que passava, ele ficava muito frágil. E aquele tipo de vida não me interessava mais, tá? E aí eu comecei a pensar em algo onde eu tivesse, eu não digo segurança, porque você falar em segurança no meio Sim, empresarial, sim. né, eu acho que Difícil. é muito difícil. Mas algo onde você tem escala, tem uma escala, né, em algo mais consolidado. Essa é a verdade. Na época eu nem sabia exatamente sobre muita consolidação, Algo que né? tenha lastro, né? Algo que tenha lastro, né? E foi aonde eu decidi, né, encerrar, né? Eu lembro que em 2001, mais ou menos, né, eu, eu parei com as operações e fiquei ainda 2 anos procurando saber o que que eu ia fazer, né? Eu já tinha alguma ideia, né? E foi aonde eu comecei a enxergar esse mundo do aço, porque eu tenho um grau de parentesco com uma família que já mexe com isso. Hoje já tem uma história de mais de 50 anos, né? Mais de meio século nisso, né? E me veio assim, poxa, isso sim é algo mais consolidado, que tem é o que você falou, que tem lastro, né? É algo que eu gostaria, que eu me interesso. Até porque, na minha adolescência, eu trabalhei com isso. E isso ficou ali. Foi Guardado. a semente, ela já estava naquela época, né? Então começou a juntar algo. Eu falei, sabe, eu vou colocar essa minha ideia em Em prática. prática. Eu vou me informar mais sobre isso. Cara, fascinante esse salto. Você estava no mercado de luxo e decidiu pedir um conselho para o seu tio do Grupo França. Conta um pouquinho para a gente sobre esse conselho que você decidiu pedir para ele, é, porque foi aí que iniciou sua trajetória, né? Depois desse conselho, que muitas vezes a gente pede conselho para os nossos parentes para que já tem um sucesso que a gente almeja também, a gente busca esses conselhos. E como é que foi pedir esse conselho para o seu tio? Antes de pedir o conselho, é assim. Volto ainda na outra pergunta. Esse foi o meu momento mais solitário. Meu momento mais solitário foi quando eu encerrei as operações e o que eu vou fazer, né? Então você se entrega, né? Casado, filhos, né? Você vai consumindo toda a energia que você acumulou ao longo do tempo e começa a ver que não tem muita saída, né? E esse foi um momento muito solitário da minha vida, porque assim eu me entreguei para Deus, né? Porque eu queria muito algo com mais lastro, né? E assim, e do nada foi como se fosse uma revelação, um insight naquela época que me veio. Eu lembro até hoje da primeira ligação que eu fiz para ele, né? Eu morando em São Paulo, ele morava em Uberlândia, né? No estado de Minas. Eu lembro até hoje, né? Na época era orelhão, cartão, né? Aham. Mas eu tinha o telefone celular ainda naquela época e eu liguei para ele
expliquei um pouco, falei, eu não sabia mais ou menos, eu não sabia muito como é que funcionava o modelo de negócio. Uhum. E eu perguntei, falei, olha, tio, você, você não quer que eu venda o seu produto aqui em São Paulo? Como é que funciona? Né? O que que o senhor pode me orientar? Eu estou numa transição, quero mudar, isso que eu estou fazendo não me interessa mais, né? Como eu já trabalhei com o senhor na adolescência, né? Eu entendo um pouco do que passou e assim foi. E eu recebi uma orientação com todo carinho, né? Naquela época. Eu lembro até hoje da voz dele falando assim: Olha, Rogério, se eu fosse começar a minha vida do zero hoje, eu começaria com representações. Quando a coisa tem que ser, né? Uhum. E aquilo me marcou. Me marcou porque na adolescência eu já tinha um exemplo de um representante comercial do aço, que eu vi de longe. Falei, poxa, isso eu gostaria de ser esse cara, porque eu achei encantador. E passou décadas, né? Décadas, e parece que as coisas foram se Afunilando. afunilando, se alinhando. E quando ele falou assim, representações, eu falei, tio, como eu faço? Você pode me dar o primeiro caminho? E aí tudo começou. Aí ele me indicou para uma empresa, né? Isso foi só o começo, porque depois era comigo, né? Então esse foi o primeiro ponto de transição do momento solitário para um insight, para a revelação e um novo começo. Nessa época, basicamente você sofria a compra, né? Quando você vendia perfume, Sim. como você trazia novidade, todo mundo queria. Então, na verdade, você tirava pedido. O mundo da commodity ele é diferente, né? É um mundo onde você realmente precisa trabalhar uma venda muito mais consultiva. Você precisa realmente convencer o cara. A gente sabe que tem preço, tem várias coisas que são fatores predominantes, confiança, tem várias coisas dentro desse mundo que fazem com que literalmente isso aconteça. Como foi para você essa transição de sofrer a venda para fazer a venda, né? Para você fazer o negócio. Porque o mundo da commodity é um mundo dos gigantescos, né, cara? São empresas muito grandes. Como foi essa trajetória sua e como você pensou em cada etapa disso, saindo do perfume e entrando no aço? Foi um choque. Foi um choque, mas para entender esse novo modelo de negócio, mas não para venda. Porque eu trabalho com vendas desde os meus 10 anos de idade, se não for 9, né? Então, a vida inteira eu vendi algo, né? O, o meu pai, em um momento difícil, trabalhava numa empresa, aí acredito que foi mandado embora naquela época, eu era muito pequeno. Ele comprou vaso de gesso, levava para casa, a minha mãe pintava de verniz e eu ia para a rua com 2 vasinhos na mão, batendo de porta em porta, oferecendo. E aí, naquela época, eu já percebia. Quem comprava mais era as senhorinhas. Eu já comecei a entender necessidade, as senhorinhas. Então, todo lugar que eu via uma senhorinha, eu oferecia os vasos. Então, assim, então vendas sempre teve no sangue da família, né? Então, respondendo a sua pergunta, Guto, eu tive que me reinventar em relação a uma linguagem mais corporativa, né? E eu fui atrás, eu fui estudar, eu comecei a observar as pessoas que já tinham sucesso naquele segmento de representação, né? Porque eu fui indicado para uma grande indústria na época, mas eu era só mais um. Eu lembro na época que eu entrei com 10 novos representantes naquela empresa. Dos 10, em um ano, só sobrou eu. Só sobrou você? Sobrou eu, né? Dos novos, tá? Só que eu já era o terceiro maior representante daquela empresa em um ano, né? E então, assim, eu me encantei por aquilo. Era realmente aquilo que eu queria. Então, eu acredito muito, sabe,
nessa, nessa vontade que você tem, né? Você dá mais valor por aquele sentimento profundo que você deseja. E eu fui, só que não é que eu demorei, mas eu passou anos, eu tinha aquilo dentro de mim e as coisas foram correndo de uma tal forma que aquilo aconteceu. Então, quando eu comecei a realmente trabalhar com aquilo, o começo foi muito difícil. Foi muito difícil eu entrar num mundo com uma linguagem corporativa, com um produto que eu nunca trabalhei, mas eu sabia que eu tinha que ter preço, qualidade, entrega, perfil de clientes, né? E eu fui me aprofundar, eu fui conhecer pessoas, né? Então, assim, nada foi perdido. Muito pelo contrário. Graças a tudo que eu passei, o conhecimento de 20 países, as dificuldades que eu passei, né? Um garoto que vendeu refrigerante em Sorocaba, tubaína, batendo de porta em porta, que vendeu saco de lixo, né? Que vendeu vaso, né? Isso quando criança, né? É, eu usei tudo isso para entender a necessidade, para qualificar os clientes. E eu entendia que eu tinha que qualificar, porque quando eu comecei, toda porta que eu batia, já sou atendido pelo fulano, já sou atendido pelo fulano. Eu falei, pô, e agora? Eu tô com uma Ferrari na mão, mas não sei dirigir. E aí eu fui novamente me reinventar, porque eu gostava daquilo. E aí eu comecei a procurar novos nichos de mercado, aonde o Rogério ali naquele segmento começou a crescer, começou a desenvolver. E eu comecei a achar um novo caminho novamente, né? Então assim, eu não vou falar que foi fácil, mas tudo que a gente faz é válido lá atrás. Se você souber aproveitar, ele tem utilidade aqui, né? Para o que é bom e para o que é ruim, porque é ruim, né? Mas para mim, né, tudo que eu fiz, porque quando eu comecei a viajar, eu comecei a ter uma outra visão de mundo. Então, quando eu sentava na frente do empresário, né, ficava um pouco mais fácil a gente ter um maior desembaraço, mostrar um maior conhecimento, não só a visão de mundo, mas porque para fazer o que eu fazia lá atrás, não era fácil. Não era fácil você chegar num país totalmente não conhecendo a língua e eu vou para a direita ou vou para a esquerda? E como é que fala direita e como é que fala esquerda, né? E saía de lá, comprava, e então assim, tudo me ajudou, né? Então não foi fácil, mas assim foi natural, porque eu tinha certeza que era aquilo que eu desejava. Galera, vocês estão acompanhando aí o Decisões da Mesa. Já siga, compartilha a página para vocês poderem entender um pouquinho de como pensa o empresário, de como pensa o humano por trás da empresa. E é extremamente importante. Hoje nós estamos falando com o Rogério da Rede Aço e é importante que vocês entendam como funciona a mentalidade de uma pessoa e o preço que ela paga para chegar onde ela chega. Hoje, muitas vezes, a internet fala sobre virar milionário, construir riqueza, ter dinheiro. Eu já vou garantir para vocês, gente, sem repertório, sem passar por cada etapa da vida, não existe fortuna sem sustentação. Certo, seu Rogério? Com certeza, é esse o caminho. Beleza. Rogério, vamos falar um pouquinho agora de como é o Rogério humano, o PF por trás do PJ, né? Você viajou mais de 20 países. Você entrou no mundo do aço numa transição teoricamente rápida entre um movimento e outro. Cara, e como fica a família nesse meio? Como equilibrar o Rogério PF do Rogério PJ com filhos, com esposa? Qual é o papel da esposa nisso tudo? Qual é o papel dos filhos? Como você lida com isso no seu dia a dia? Como eu lidei com isso e como eu lido até hoje. A gente está falando aí mais de 2 décadas, né? Só no segmento do aço, né? Mas assim, não foi fácil. A gente paga um preço, não adianta. Mas
só que as coisas vão correndo no dia a dia, né? Numa imersão, numa profundidade, mas tudo que a gente faz, tudo que eu fiz, no caso, falando do Rogério, né? É sempre pensando em algo de trazer segurança para a família, né? Trazer tranquilidade, trazer liberdade, né? Construir algo, né? Eu lembro que o meu tio, pegando o gancho, né, como exemplo, né? Ele, ele faleceu em 2004, né? Interessante que eu comecei com ele em 2003, eu recebi a orientação em 2003 e ele faleceu em 2004. E hoje continua com a família até hoje, né? Hoje continua com a família, já está na terceira geração. Mas ele deixou um, um, um legado, né? Ele deixou patrimônios e eu não digo que eu queria ser igual ao meu tio, mas eu queria trazer uma segurança para minha família. Quem é minha família? Minha esposa, meus filhos, meu pai, minha mãe, né? Mas eu era só o Rogério. Eu era só o Rogério nesse meio tempo. Então, assim, a família também pagou um preço. Pagou um preço mais no caráter de ausência. Ausência e amadurecimento do próprio Rogério, né? No começo você quer segurança para a família, né? Depois você começa uma parte de realização de sonhos, né? Depois, de repente, você se decepciona com os sonhos, né? Depois você percebe que você, de novo, está mais ausente. Depois você tenta estar presente. Mas nessa minha jornada, né? O bacana é a jornada, né? É o caminho, né? Hoje eu posso enxergar isso, né? Na época você não enxerga. É quando eu comecei a entender a lei da ordem, né? A lei da ordem, né? Até hoje eu busco ainda bom senso e equilíbrio nessa lei da ordem, né? Deus, família e trabalho, né? Quando eu comecei a entender e aprofundar cada ponto disso, né? As coisas começaram eu não digo a tranquilizar, mas fazer mais sentido para o ser humano Rogério, né? É assim que as coisas funcionam, né? O fluxo começa a melhorar, né? E porque o mundo esse mundo da commodity ele é violento, porque ele muda a cada 20 minutos, né? É como fala a Band News, né? Em 20 minutos tudo pode mudar e é assim. E a gente vai aprendendo a lidar com todas essas questões, né? Então, assim, todos pagaram um preço, né, da ausência do Rogério. Só que isso foi se ajustando, porque o Rogério sempre buscou ir se aperfeiçoando, amadurecendo, né? Eu fui buscar uma religião que me ajudou muito, né? Onde eu comecei a entender mais a lei da ordem, né? A lei do universo, que eu considero como Deus, depois a família e depois o trabalho, né? E tudo foi se ajeitando, né? Mas ao longo de 23 anos foram muitos caminhos diferentes que foram traçados aí, né? Não foi fácil. Rogério, eu queria falar um pouquinho de skin the game, cara. Hoje a Rede Aço é uma das maiores representadas no mercado, né? É uma das empresas que tem aí quatro empresas representadas. Sim. Então você construiu uma empresa sólida e uma empresa hoje que representa um mercado de commodity, um mercado de grandes players, né? E você conseguiu chegar a ter aquele sucesso que seu tio te falou lá atrás e que você buscou com unhas e dentes. O que você diria hoje para quem está começando no mundo da representada hoje, que decide construir a sua representada? Que caminho a pessoa deve fazer nesse processo para conseguir ter o mesmo sucesso que você teve? Bom,
para construir o que eu construí, Uhum. né? Isso não foi, na verdade, ele não foi, no começo ele não foi idealizado como é hoje, Uhum. né? Porque você vai se adaptando, você vai mudando, né? Até em relação a números, né? Na época, poxa, quando eu comecei, eu queria 30 toneladas. Uhum. Nossa, quando eu vender 30 toneladas da minha vida, nossa, vai ser maravilhoso, Uhum. né? E é óbvio, né, que ao longo do tempo isso vai mudando, né? Mas é assim, primeiro eu acho muito importante na representação você trabalhar dentro de um nicho que uma coisa complementa a outra, tá? É muito complicado hoje se eu fosse trabalhar com tecido. Até poderia trabalhar tranquilamente, né? Mas você dispersa muito, né? Então, o primeiro conselho que eu dou é que para você entre num segmento que você traga outras empresas para que complemente aquele seu nicho de negócio. Por exemplo, eu vendo uma matéria-prima, né, que complementa o ramo eu vendo uma matéria-prima de aço que complementa o ramo da indústria, né, da revenda, tá, da construção civil, né? É uma matéria-prima aonde abrange vários setores, né? É, o outro ponto é você ter muita persistência, né? É você acreditar que você pode, né? Se você duvidar de você, poxa, não começa, porque se você duvidar de você, você pode ter as maiores representadas, você pode ter o nicho de mercado mais virgem possível que você não vai conseguir, né? Então você tem que acreditar muito em você, né? Eh, Entender que a representada a qual você está fazendo o negócio, né? Porque da mesma forma que a representada confia no representante, né? Você tem que confiar muito na representada, porque tem muita gente que começa no desespero de querer trabalhar, achar que só porque pode vender algo que está sendo industrializado, vai dar certo. Vai dar certo, né? Mas tem mercado para aquilo? Tem escala? E o meu ponto principal na representação comercial é ter algo aonde eu tenho escala. Se eu sinto que eu fico limitado, eu nem começo. Porque vendas, se você não tem escala, desmotiva qualquer vendedor, né? Então, esses são os meus principais pilares, tá? Você pode contar pra gente um pouquinho de quem são as representadas? Posso. Hoje, hoje a Rede Aço, ela representa a Amazon Aço, né? É uma empresa super consolidada no mercado há mais de 20 anos. Ela industrializa toda a linha de tubos, chapas, perfis. É uma empresa hoje que já é referência no mercado, né? Ela fica na, no estado do Amazonas, na cidade de Manaus. Eu represento hoje a Wireflex, tá? Uma indústria também há mais de 20 anos consolidada no mercado, que fica em São José dos Campos, né? Nós representamos a Timbro, da linha de aços longos, tá? Da linha de CA50, Filmáquina. E nós representamos uma outra empresa que chama Mac Máquinas, que é uma indústria onde fabrica máquinas para fazer o processamento do próprio aço. Ou seja, são 4 empresas interligadas, tá? Que, que vendem a matéria-prima para vários setores, desde uma revenda até uma indústria de iluminação, de bicicleta, né? A outra para a construção civil, a parte de linha de fios e cabos elétricos, aonde qualquer setor precisa, né? E para aqueles empresários que desejam, que já consomem a matéria-prima e desejam expandir o seu negócio comprando equipamentos para poder processar aquele próprio aço, manufaturando produtos, né, como malhas, treliças, cortar, dobrar o aço para poder que é aplicado na construção civil. Como assim? Me explica um pouquinho melhor isso. O cara pode comprar o ferro Sim, e ainda beneficiar, então quer dizer, ele ganha duas vezes? ele ganha 2 vezes.
Se você compra e vende o aço, o empresário ganha X. Se você compra o aço e processa ele numa máquina, você ganha muito mais, né? E por que que a Primeiro, maioria das empresas não estão fazendo isso hoje? é uma questão cultural, né? Tá. O- eu vejo ainda o mundo do aço de uma forma muito arcaica, tá? Muito arcaica. Padrões que é, compra e vende, compra e vende, compra e vende, né? Apesar que de 5 anos para cá melhorou muito, né? Mas a gente tem um mercado muito ainda Explorado. para ser explorado, para elevar o grau de consciência desse mercado, né? O empresário hoje compra uma máquina pensando que aquela máquina vai demorar 10 anos para se pagar. Para que eu vou ter isso? Não é assim, hoje não é assim, né? Hoje o cliente compra uma máquina, utilizando a capacidade produtiva daquela máquina, ele paga uma máquina daquela em 7 meses. Ou seja, você não vai desembolsar dinheiro para comprar uma máquina. 7 meses só de ROIs? 7 meses. Você utilizando a capacidade produtiva daquela máquina 7 meses. Tá? Porque o mercado hoje mudou. O volume é muito maior. Né? Você comprando a matéria-prima e comprando a máquina, você já passa a ser independente. Você já não é mais dependente de uma siderúrgica. Porque a própria siderúrgica hoje, ela verticalizou o produto dela. Ela fabrica lá, ela vende no atacado e ela montou mini lojas onde ela verticaliza e concorre com o seu próprio cliente. Né? Nada mais justo que o cliente também buscar recursos para ser independente. Né? Mas o mercado hoje já tem essa leitura. Né? Então, foi assim que eu criei a representada. Só que através de muito relacionamento, né? Hoje mesmo um cliente me passou uma mensagem, ele está na China e falou, olha, você conhece essa pessoa? Eu falei, olha, essa fisionomia não me é estranha, né? Não, essa pessoa ela esteve aqui na China, falou com várias empresas aqui da China, procurando X equipamentos, e os chineses estão atrás dele, querendo conversar com ele. Então, por isso eu estou falando com você, porque eu sei que você tem um bom network aí no Brasil. Se você conhecer ele, você me passa. Eu falei, ó, não conheço, mas eu conheço um pessoal que provavelmente deve conhecê-lo, qualquer coisa. Mas por que eu estou falando dessa história, né? Porque nesse mundo você tem que aumentar o seu leque de network o tempo todo. Se você se restringir a um espaço pequeno, morreu. Você está fora do Tá mercado. fora do mercado. Rogério, falando de setor, falando de commodity, né? O cenário ele muda muito rápido, né? China, dólar, política, tudo isso afeta o aço. Como é a sua rotina hoje para analisar um mercado aonde você precisa tomar decisões rápidas de compra, de intermediação? Você se baseia mais em dados puros ou no feeling de quem já rodou o mundo vendendo de tudo? Das duas formas, Guto. Me explica mais. Tanto em dados para ter feeling e em feeling para mensurar os dados, né? Porque como você disse, esse mercado do aço hoje no mundo inteiro e principal, porque quando eu comecei na época era só a leitura do mercado interno. A gente estava na mão de 4 siderúrgicas e eles comandavam tudo e ditavam as regras e a gente tinha que se adaptar. Nesses 23 anos, a gente passou por várias crises, várias transformações, né? De altas, baixas, percas, ganhos, pandemia mesmo, né? Foi uma loucura. Então, a melhor forma de você conseguir sobreviver nesse mundo é você tendo uma leitura. Porque hoje, por exemplo, ah, qualquer coisa que acontece na China, na Europa, ele reflete, ele impacta rapidamente, automaticamente aqui no Brasil, né? Então, nós temos que ter essa leitura o tempo todo. Então, por isso que eu tenho muito contato com grandes traders, né? Que compram material nos Estados Unidos, na China, na Coreia, no Vietnã,
né? Na Rússia, no Egito, tá? Então, tudo que acontece nesses países, inclusive aqui no Brasil, né, impacta na queda ou na alta do aço. Isso é muito interessante que você está falando, porque recentemente nós tivemos antidumping aí, né? Sim, E isso influenciou negativamente muito o mercado do aço. uma cadeia. Como que você vê isso e por que de repente você vê que existe na teoria, né, uma necessidade política de prejudicar principalmente o mundo do aço? Na verdade, são desequilíbrios, né? A China é a maior produtora de aço do mundo, tá? E o que começou a acontecer? A China ela é muito acessível, é muito grande, ela é muito acessível. Então começou a grandes, pequenas, médias empresas ter acesso à China e começou a trazer material à vontade, né? E a China, eu acredito que ela, não só a China, né? Mas principalmente a China, né? Que o holofote estava todo na China, o preço dela estava muito baixo, realmente muito baixo. Ela não precisaria ter um preço tão baixo assim, porque ela acabou comprometendo a produção aqui do Brasil, né? Se ela tivesse um pouco mais de equilíbrio, isso não teria acontecido, tá? Então é onde eu falo, houve ultrapassaram os limites. Por outro lado, né, a nossa carga tributária no Brasil é totalmente desequilibrada, né? Qualquer empresário, eu não preciso falar isso, qualquer empresário sabe disso, né? Então as grandes siderúrgicas daqui começaram a fazer uma retaliação, né? Não vou ficar mais aqui, vou fechar X fábrica, começaram a pressionar muito o governo, provando por A mais B, tá? Que não dá mais por conta de um produto que está entrando no Brasil de forma desleal, tá? Mas em nenhum momento esses empresários, a gente não vê esses empresários brigando com o governo aqui para baixar a carga tributária. Muito pelo contrário, aumentou, né? A carga tributária aumentou. Eu não estou aqui para falar de política, tá? Mas isso é evidente, tá? A gente está sendo massacrado com isso, né? Eu falo isso para os meus clientes, né? A carga tributária, pelo amor de Deus, é um absurdo. Aumentou mais ainda. Então, por que isso daí não buscam um equilíbrio aqui internamente também, né? Ao invés de só retalhar? Mas assim, mas foi bom que aconteceu isso, porque também a China estava muito desequilibrada, tá? Agora, o que vai acontecer? Com o tempo, isso vai se ajustando, porque tudo se acomoda e se ajusta nesse mercado de commodity. Já o nome já fala, tá? Mas assim, o que acontece? A gente teve nos revestidos, por exemplo, para quem está vendo esse podcast aqui, do mercado do aço, para os revestidos de galvanizado, pré-pintado, fina-frio, teve um aumento de 25%. Tá? Aqueles empresários que já tinham uma visão, aqueles grandes empresários que já tinham uma visão, foram para outros países, por exemplo, para o Vietnã, para a Coreia, entre outros países da Europa, começaram a comprar lá. Só que lá já era mais caro, ou seja, lá já estava num preço mais justo, tá? Que mesmo importando para o Brasil, né, ia ficar mais competitivo com a própria siderúrgica interna, ou seja, ela estava entrando no preço, né, não ia entrar no dumping. Essa é a palavra, tá? E o problema é que, assim, alguns empresários, não digo empresário, mas algumas pequenas empresas também estavam comprando na China e estavam despejando a preço de banana aqui. Já em outros países, isso já cortou. Então, eu acredito que essa mudança ela veio para provocar um equilíbrio, tá? E isso já está se ajustando, vai ajustar, vai ter mais dumping em outros materiais, porque eles estão querendo dar uma represada na China mesmo por conta da alta demanda de produção que eles têm e de algum abuso que eles fizeram. Mas com o tempo isso vai se ajustar. E bom que outros países também
acabam sendo mais beneficiados, tá? Que legal. É uma profundidade muito grande nisso. Sim, Então, sim, é sim. essa leitura que a gente tem que ter todo o tempo, porque quando a gente aumenta o preço na ponta, a gente explica para os clientes, Uhum. né? É uma das coisas que eu acho muito bacana, né? Isso, assim, quem dá esse feedback para mim são os próprios clientes. Às vezes eles têm que fazer uma compra naquele mês e não sabe se vai subir, se não vai, e eles me ligam perguntando o que que eu acho, como é que vai ser, o que que está acontecendo, para que eles também tenham uma leitura no relatório deles e tomem a melhor decisão. Porque hoje o empresário do produto que eu vendo, ele pode dormir e acordar com 100 milhões a menos no estoque dele, porque o aço derreteu. Ou ele pode acordar, se ele fizer uma boa compra, com 100 milhões a mais no estoque dele, porque ele fez uma compra boa, que ele comprou na baixa e de repente o mercado virou, né? Cara, eu gosto muito de história, né? E eu acho que é pertinente te perguntar isso aqui. A gente sabe que o aço começou lá na época do Rockefeller e outras histórias mais, né? Conta pra gente um pouquinho de como foi essa história nos Estados Unidos na época, que permeia até hoje, né? A gente estava conversando aqui nos bastidores sobre isso. E eu acho que é muito importante as pessoas entenderem um pouquinho da história do aço. E a gente conversou sobre isso, então eu queria que você contasse um pouquinho da história do aço, porque muitas coisas que eles falavam lá em meados de 1800 permeia até hoje Sim, no mundo do aço, né? sim, sim. Então conta um pouquinho pra gente essa história. Guto, eu vou falar para você ainda de forma rasa, Sim, tá? sim. O pouco que eu sei, né? É que assim, a cadeia da siderurgia, né? Onde começou a nascer as primeiras siderúrgicas, foi nos Estados Unidos com Andrew Carnegie, Uhum. tá? Que na época foi aqueles barões do, do, Do do, aço. do aço, né? Aham. Sim, sim. Da parte financeira, que era Andrew Carnegie, JP Morgan, Aham. John Deere Rockefeller, O né? J.P. Morgan era o banqueiro, né? Era o banqueiro. Aham. Era o cara do dinheiro. Era o cara do dinheiro. Aham. E o Rockefeller do petróleo, Aham. né? Então Sim. o JP Morgan bancava esses caras aí, Aham. né? E Sim. depois cobrava muito mais e era aquela briga constante que depois ele comprava a empresa deles, depois vendia, Uhum. né? Mas tinha, falando da parte da siderúrgica, tinha um escocês, ele era um escocês naturalizado americano, né? O Andrew Carnegie, e ele trabalhava com um empresário, que eu não me recordo o nome aqui agora, que esse empresário, ele industrializava os trilhos, né? Uhum. Na época que estava sendo construída a malha ferroviária Uhum. nos Estados Unidos, Uhum. né? Os Estados Unidos cresceu muito por conta que é o país que tem malha ferroviária, né? E era uma briga por território, né? Esse território vai crescer, esse território não vai crescer. E, e eu não sei exatamente o que aconteceu, mas esse empresário, ele perdeu uma concessão, tá? E ele morreu, né? E o Andrew Carnegie, ainda novo, era braço direito dele. Eu sei que a esposa desse empresário deixou pro Andrew Carnegie continuar tocando o negócio, né? Mas de forma muito... E o Andrew Carnegie gostava demais desse empresário, e ele gostava muito, ele era apaixonado por ele, né? E ele falou assim, eu vou virar esse jogo. Ele era um visionário, né? Ele era um visionário. E ele começou a buscar uma forma de ampliar, né, aquele produto, né? Os próprios trilhos, ele começou a aperfeiçoar, mas ele começou a imaginar em fazer uma ponte nos Estados Unidos, né? Se eu não me engano, lá, já numa cidade conhecida como Nova York, Manhattan, né? Uhum. Deixa eu já fazer algo lá, onde é o, é O o, eixo, né? é o eixo do mundo ali, né? Aham. E aí ele começou a contratar engenheiros, começou a montar mini siderúrgicas com Aham. aquela panela, Aham. fundir o aço ali. E aí ele fez a primeira viga, né? Primeira viga laminada, né? E aí, o que eu sei é que ele falou, "Bom, vou construir uma ponte toda em aço." E ele construiu uma ponte toda feita em aço, né? É 100% em aço. E aí fez um marketing, né? Colocou alguns elefantes atravessando a A ponte ali, ponte. e ali começou a nascer
siderúrgicas, né? Onde nasceu a grande US Steel, né? E aí ele começou a produzir chapas, muitas vigas, é onde começou a nascer os edifícios, começou a nascer Manhattans, começou a nascer tudo, né? E foi um grande visionário. Imagina, os Estados Unidos foi construído com o aço da US Steel, Então a gente que pode ele dizer, criou. então a gente pode dizer que a grande construção da humanidade começou ali. Começou assim, na parte da siderurgia, na parte das grandes obras, As né? grandes obras. Começou ali. Aí depois começou a ser construída outras siderúrgicas, né? E foi aonde o Andrew Carnegie começou a fazer o famoso mastermind, né? Ele começou a criar as mentes para ajudar ele na própria visão dele. Cada um tinha sua visão e é onde ele expandiu de uma forma magnífica, né? Diz que a fortuna dele hoje ainda é considerada, o que ele ganhou ainda é considerada a maior fortuna do mundo, né? Tanto que ele ganhou. Que legal, cara. Hoje, no mundo que a gente vive hoje, falando de 200 bilhões, 300 bilhões, fortunas extremamente grandes aí, como Elon Musk e outras pessoas mais, Sim. você ainda escutar uma coisa como essa, né, que foi feito lá em 1800 e ainda é uma das maiores fortunas construídas a nível de produtividade, é surreal isso. E é um legado, né? Que acabou deixando, que acabou passando, né? Muitas siderúrgicas hoje têm a visão desse homem ainda, né? Por exemplo, o, o que comprou a CSN, né? Comprou por $1, né? E então, assim, essa visão, né? Esse jeito de fazer as coisas ainda perpetua. Caramba, que loucura, não, cara? Muito bom, Rogério. A gente está chegando no final do podcast, mas eu não podia deixar de fazer uma pergunta como essa para você, Rogério, porque eu acho que é muito importante e eu bato muito nessa tecla, sabe? Eu acho que as pessoas, por mais que a gente está num mundo de aceleração global hoje, mundo da inteligência artificial e outras coisas mais, uma das coisas mais importantes que eu considero hoje é que é, não adianta querer construir algo hoje sem você ter uma base de sustentação. Você falou isso praticamente o tempo todo. E muitas pessoas hoje querem virar rico rápido, né? E aí não tem base emocional para sustentar isso. E olhando para trás, Rogério, aquele cara que viajava lá por tantos países, longe de casa, talvez com saudade de vender perfume, se você pudesse encontrar com ele hoje, cara, no auge dessa maturidade que você tem hoje, o que você diria para ele para acalmar o coração dele com relação ao futuro? Ah, cara, eu diria, Rogerão, Rogerinho, né? é, É Grelo. Depois eu quero saber essa história, hein? tá, Rogério, que bom, que bom que você já tinha esse sentimento de que, que algo de de valor, né, poderia ser melhor na sua vida. Que bom que você teve essa visão de valorizar a sua família, né, de amar a sua família para que te desse essa vontade, essa motivação de continuar sempre querendo crescer, querendo mudar, querendo se adaptar, né? Porque ao longo dessa jornada, até hoje, foram muitas adaptações, né? Eu comecei na época do fax e hoje estou entrando na época da IA, inclusive apresentado por você, Sim. né? Então, eu só tenho a agradecer a esse Rogério, sabe? Eu só tenho a agradecer a, ao meu pai, né? Que sempre teve esse espírito guerreiro que passou para mim, né? Então, assim, eu só tenho a agradecer, porque assim, eu estou falando com ele agora, né?
E eu sei exatamente o que ele sentia naquela época, né? E, e aquele sentimento estava correto, né? Era um sentimento, na verdade, não era um sentimento materialista, era um valor que já existia dentro de mim, né? De trazer uma consolidação, né? Algo de lastro para a minha vida e da minha família, né? E, consequentemente, a gente poder ajudar pessoas, né? Porque ao longo dessa jornada eu pude ajudar muitas pessoas. Até assim, eu acho que eu poderia ter ajudado mais, mas eu acho que eu vou ajudar mais, né? Com a maturidade que eu tenho hoje, né? Então, assim, valeu, Rogério. Valeu a pena. Valeu a pena. Isso aí. Rogério, não estava no script isso, mas eu vou fazer com você. Eu queria fazer um bate-bola com você de significado. Hum, Eu queria que você desse numa frase curta significado para as palavras que eu vou falar aqui, que eu acho que é bem legal. tá. Tá? Vamos começar com família? Família, amor, muito amor e é o melhor eixo para lapidar o homem, é a família, Relacionamento com Deus? em primeiro lugar. Amizade? Amizade é humildade de pedir ajuda a um amigo e, e oferecer a mão para ajudar. Cliente? Cliente, cliente é uma experiência fabulosa, né? Uma experiência fabulosa. Cliente é experiência para mim. Uhum. Parcerias? Parcerias, no meu mundo, a palavra parceria, ela é muito valorizada, mas poucos valorizam a palavra parceria. Eu valorizo a palavra parceria. Com meus clientes passam isso para mim. Maturidade? Tempo. Repertório? Repertório é desenvolvimento. É desenvolvimento. É vontade de estudar. É vontade de expandir a sua consciência. Naturalmente você vai ter repertório. Construção de riqueza? Liberdade. Liberdade. Né? A construção de riqueza, a riqueza é a liberdade, mas o gostoso é a jornada para você chegar até a riqueza. A jornada é que brilha. Uhum. Respeita o processo para alcançar o progresso. O que essa frase significa para você? É tudo. Essa frase é o que eu falei. É onde eu comecei a entender tudo e as coisas começaram a ter um fluxo diferente. Né? Respeita o processo, é respeitar a lei da ordem. A lei da ordem é tudo. Maravilhoso, cara. Rogério, que aula de resiliência e visão, cara. Obrigado por tudo aí. Deixamos o convite aqui para quem quiser conhecer mais do trabalho do Rogério. Nós vamos deixar os links na descrição aqui, os links da Rede Aço, os links das redes sociais da Rede Aço, os links do Rogério. Mas aonde que as pessoas hoje te encontram, Rogério, se elas quiserem falar com você? Se elas quiserem falar comigo, elas podem falar pelo meu Instagram, né, que é o meu nome inteiro, Rogério Marcos de França, né, Rogério Marcos de França, Franca, ou pelo da Rede Aço, que é Rede Arco Representações. Rede Aço Representações. Né? Pelo LinkedIn também, que é o meu nome, são as 3 redes principais aí que a gente está à disposição. Principalmente se algum cliente quiser chegar também, pode procurar você lá. Pode procurar. A gente está aqui na cidade de Sorocaba, né? Nós temos nosso escritório, a nossa sede aqui, e a gente atende o Brasil todo prontamente. Temos nossa equipe aqui pronta para atender também. Pessoal, eu queria agradecer vocês aí que acompanharam Decisões na Mesa. Nós estamos chegando ao final do Decisões na Mesa, agradecendo ao Rogério pela presença. E eu tenho certeza que hoje vocês conheceram um pouquinho mais do mundo do aço, entenderam um pouquinho mais de como funciona a cabeça de um empresário que já intermediou mais de 2 bilhões de reais dentro desse processo.
e que realmente trouxe para a gente aqui na mesa um nível de maturidade para subir ainda mais a decisão estratégica do que é realmente o que funciona para decisões na mesa, que é entender a mentalidade do empresário. Nesse caso, um empresário que já intermediou mais de 2 bilhões de reais. Rogério, muito obrigado. A mesa está sempre aberta para você e apareça sempre que você quiser, porque aqui é o local onde a gente respeita o empresário, recebe o empresário e se preocupa com literalmente aquilo que realmente importa para ele. Obrigado aí pela presença. Eu que agradeço. Eu que agradeço. É uma honra estar participando aqui desse podcast de Decisões da Mesa. Muito bom. Obrigado, galera. Um abraço. Até a próxima.